Você sabe como ocorre a extinção de um contrato por fato posterior à celebração do contrato? E sabe o que é resilição? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. E na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a extinção dos contratos por fatos posteriores à celebração do contrato. E vamos enfatizar e estudar mais a miúde a questão da resilição. Lembrando que essa Pílula Jurídica compõe uma série onde tratamos sobre a teoria geral dos contratos. O contrato ele pode ser extinto por situações supervenientes ou posteriores à celebração do contrato. Essas situações que levam a essa extinção do contrato, nós chamamos e denominamos pelo gênero rescisão do contrato ou rescisão contratual. Mas rescisão é um termo genérico que aborda duas espécies. Uma espécie é a resolução, que é quando o contrato é extinto pelo seu descumprimento e que nós vamos estudar numa outra pílula jurídica. E a outra forma de extinção do contrato, ela é chamada de resilição. A resilição, ela decorre da vontade de uma ou das duas partes. Para nós entendermos o funcionamento da resilição, precisamos ter em mente que vamos caminhar dentro da vontade ou bilateral das duas partes ou unilateral de uma das partes em pôr a termo um contrato. Podemos afirmar, então, que resilição é a extinção de um contrato pela vontade das duas ou de uma das partes. Necessário observar que a resilição ela opera efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento em que ela é efetivada. Ela não tem efeitos ex tunc, ou seja, desde o surgimento do contrato. Ou seja, a resilição não tem efeito retroativo. Ela só vale do momento em que instituída para adiante, extinguindo o contrato. A resilição ela pode ser bilateral ou unilateral, e ambas estão reguladas no nosso Código Civil. Vamos ver como o nosso Código Civil trata a resilição bilateral. Artigo 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. A regra no direito brasileiro é que a resilição ela seja bilateral, e a resilição bilateral ela é chamada de distrato. O que o nosso Código exige é que esse distrato ele siga a mesma formalidade utilizada para a celebração do contrato, ou melhor dizendo, exigida para a celebração do contrato. É interessante nós percebermos que o distrato ele nada mais é do que um contrato também. Ou seja, se as partes têm autonomia para firmar um contrato, elas também têm autonomia para desfazer esse contrato. É a questão do princípio da autonomia das vontades. A única exigência que o legislador faz é que o distrato ele deve seguir a mesma formalidade do contrato. O que se quer dizer aqui é, naqueles contratos em que a lei exige uma formalidade, por exemplo, escritura pública, o distrato ele vai ter que seguir a mesma formalidade. O que não significa que se o contrato ele tinha uma forma livre e as partes adotaram uma forma para o contrato, eles vão ter também a liberdade para fazer o distrato, ou seja, ainda que eles tenham feito o contrato por uma escritura pública, mas o contrato não exigia essa escritura pública, eles então vão poder fazer o distrato de uma forma, com um instrumento particular, já que ele não era exigido para o primeiro contrato. Apenas as partes, no momento que contrataram, escolheram ali a formalidade de uma escritura pública. Resumindo,
Quando você tem um contrato que a lei impõe determinadas formalidades, o distrato tem que seguir essas mesmas formalidades. Se a lei não impõe formalidade para o contrato, o distrato também ele não vai ter que observar formalidade nenhuma, ainda que no contrato tenha sido feita, por liberalidade das partes, algum tipo de formalidade. A resilição unilateral está prevista no nosso Código Civil, no artigo 473. Vamos conhecê-lo. Artigo 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Existem contratos em que, pela natureza do contrato, se admite a resilição unilateral, ou seja, uma das partes finalizando o contrato. É preciso que haja uma autorização legal para isso, ou ainda que haja implicitamente no ordenamento jurídico, principalmente na lei específica de cada contrato, no ordenamento que regula cada contrato, essa autorização implícita para a resilição unilateral. Mas é importante lembrar que essa resilição unilateral, ela sempre vai exigir que a parte seja comunicada de que a pessoa está interessada em extinguir o contrato, em finalizar o contrato. Então, a resilição, ela vai depender da ciência da parte contrária da finalização do contrato, que a outra parte não tem mais interesse em dar prosseguimento ao contrato. O ato jurídico, por meio do qual a resolução unilateral é implementada, é a chamada denúncia. Portanto, a denúncia é um instrumento pelo qual se extingue o contrato por perda no interesse de uma das partes em dar prosseguimento à avença. Essa situação é muito peculiar. Apenas alguns contratos eles admitem essa utilização, essa resilição unilateral. Por exemplo, o contrato de locação, o contrato de mandato, o contrato de fiança, o contrato de prestação de serviços. São alguns dos exemplos de contratos onde é possível essa resiliência, essa rescisão, entre aspas, unilateral, rescisão aí como termo genérico. Essa resilição, então, ela vai ser possível em determinadas modalidades de contrato. Conforme o parágrafo único do artigo 473, pode ocorrer uma limitação temporal à resilição unilateral. Essa limitação temporal vai depender dos investimentos que a parte contrária realizou. Ou seja, se a parte contrária fez investimentos muito relevantes para dar cumprimento àquele contrato, e agora a parte contrária não tem mais interesse em prosseguir o contrato, é preciso que o contrato seja mantido por tempo razoável que possibilite que aqueles investimentos, todo o dispêndio financeiro que a parte contrária fez para executar o contrato seja atendido. Então, existe uma limitação temporal para a resilição quando a parte contrária faz grandes investimentos para executar o contrato. A doutrina traz ainda algumas denominações específicas para hipóteses de resilição unilateral dos contratos. É a questão da revogação, da renúncia e do resgate. Chama-se de revogação naquela situação em que o outorgante de um mandato, ele, por perda da confiança, ele extingue o mandato. A renúncia já é o polo passivo, ou seja, o mandatário, aquele que recebeu o mandato, por perda também da confiança, ele rescinde a questão, ele faz a resilição unilateral do contrato de mandato. E o resgate se tem na questão da cláusula de retrovenda, quando no contrato de compra e venda tem a previsão, existe a previsão de que a parte que alienou, num determinado prazo, pode fazer a recompra. Por isso, a retrovenda pode comprar aquele imóvel que ele havia vendido. Então,
nós temos essas denominações específicas de resilição unilateral. Esse era o conteúdo que nós tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que teremos um imenso prazer em responder. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, também deixe aqui nos comentários. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para que elas tenham o alcance ao conhecimento jurídico. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.